quiser ligar o ar depois. Tá ao vivo. Eu entrei. Estamos com um problema para pegar esse vídeo. O pessoal tá entrando. Apertando já. Espera só alguns segundinhos e a gente já começa. Alguma pergunta? Você me avisa que eu vou interromper, tá? Eu não vou estar aqui. Outra pessoa tem que ver. As perguntas? É, a Fátima vai anotar. Vamos lá então? Boa noite. Hoje nós fizemos uma enquete para poder ver qual assunto que nós iríamos abordar, mas nessa última semana a gente teve bastante perguntas. Tem que desligar os seus sons. Teve muita pergunta sobre a nossa última live que nós fizemos, sobre a visão espiritualista de tudo isso que a gente está acontecendo hoje. Então só vou responder uma perguntinha rápida que eu acho que engloba várias perguntas que fizeram ali no mesmo sentido. E aí a gente já começa com um tema realmente aí da nossa aula, que a gente vai falar sobre as linhas de trabalho dentro da Umbanda. Bom, o que me perguntaram foi que se eu falei nas últimas lives que eu não iria fechar as portas, que eu ia fazer meus trabalhos espirituais mesmo com esse decreto todo, para a gente poder ter que ficar em casa. Eu falei que nem que fosse com as portas fechadas, mas nós estaríamos aqui fazendo nossos trabalhos, fazendo nossas firmezas, orando e pedindo realmente que a espiritualidade nos trouxesse as informações para a gente poder seguir da melhor maneira possível. E nos últimos trabalhos foi assim que foi realizado. Nós fizemos 2 trabalhos essas semanas, e o que a espiritualidade nos mostrou e tem nos mostrado, que tudo isso que está acontecendo tem várias visões que a gente pode ter por tudo isso. Tem uma visão que as pessoas têm muito sociopolítica, que é uma coisa que a gente não vai tocar nesse assunto. Tem uma visão socioeconômica, né, que a gente sabe o quanto a economia vai sofrer com tudo isso. Temos uma visão da saúde pública que vai completamente contra, né, a economia. Quem pensa na economia, quem pensa na saúde, vão se diverger sempre. E tem nossa visão, que seria a nossa visão espiritualista por tudo isso que está acontecendo hoje. Então é o que a gente vai se deter, é o que a gente realmente está aqui para cumprir, realmente o olhar espiritual para tudo isso. E se a gente for dar uma olhada com a espiritualidade, a gente tem que entender como a espiritualidade precisou desse momento para ela agir. Sabemos que com todo esse toque de recolher das pessoas, os bares, as baladas, as boates, todas elas estão vazias hoje. A gente sabe que todos esses lugares foram o maior lugar de frequência para o excesso de álcool, o excesso de drogas, o excesso de promiscuidade e tudo aquilo que realmente é de baixa energia. E a gente sabe que todos esses espíritos que ficam vagando é onde realmente eles vão lá beber dessa fonte, beber dessa energia e até influenciar as pessoas negativamente. A gente sabe o quanto acontece de brigas nesses locais, de violência, de homicídios, e tudo isso deu uma pausa. Então tudo isso dando uma pausa, todos esses espíritos que ficam vagando, vivendo da absorção dessas energias, influenciando negativamente todos que frequentam esses lugares, hoje esses espíritos vagando, eles ficam muito mais abertos e suscetíveis a serem encaminhados para hospitais espirituais, encaminhados por seres de luz para uma cidade espiritual, para o seu tratamento, ou até realmente ser levado para outras dimensões, assim como aconteceu em Capela, a gente já tocou no assunto na última live. Então é um momento muito propício para todos os espíritos de luz que estão presentes hoje, eles poderem atuar fazendo toda essa varredura energética.
Então, se a gente sabe que hoje a gente vive esse momento de uma ascensão planetária, a gente precisa mudar a energia do planeta, mudar a nossa energia. Então, como se a gente estivesse numa casa que tivesse uma energia muito pesada e nós estivéssemos sofrendo essa influência de uma energia pesada. A gente tomar nossos banhos de ervas, mas a gente não cuidar do local que a gente vive. Não tem como. A gente tem que tomar nossos banhos de ervas, cuidar da nossa energia, mas também limpar da nossa casa. Fazendo uma limpeza de alfazema, um bate-folha com mamona, ou acendendo, fazendo umas firmezas, uma defumação, mas é necessário também onde a gente convive para a gente poder realmente mudar ali. Então, a gente sabe que as entidades pedem para a gente nos policiarmos onde a gente frequenta, com quem a gente frequenta, com quem a gente sai, porque a gente sabe a troca de energia que existe. Então, se nós estamos propiciando essa elevação da Terra, não tem como cuidarmos somente de nós se a gente não cuidar realmente de toda essa energia. Então, hoje está muito mais propício para toda a espiritualidade, todos esses que nos regem, todos esses espíritos que estão aqui presentes de outras dimensões, que vieram nos auxiliar nesse momento, eles poderem trabalhar mais à vontade. Então, essas pessoas também que tinham essa oscilação e esse desequilíbrio, que frequentavam esses lugares, hoje não podendo fazer usufruir de tantas coisas assim materiais mundanas, eles também conseguem buscar o melhor, o seu equilíbrio. Então, perante tudo isso, na visão da espiritualidade, é muito propício para tudo isso realmente poder nos limpar, nos energizar e a gente ter essa ascensão. A gente sabe que muitas pessoas nesse momento vão entrar num período de interiorização, vai começar realmente a se questionar muita coisa. Muitas pessoas vão ficar abaladas psicologicamente, muitas pessoas vão ter a síndrome do pânico, muitas pessoas vão sofrer nisso. Mas é muito mais fácil a gente cuidar dessa parte, que é ela com a energia dela, do que realmente a gente pegar as pessoas que estão ali sendo sugadas, vampirizadas por toda essa energia mundana. Então, a gente precisa realmente de todo esse processo para a espiritualidade poder trabalhar, não só na Terra, mas como sobre cada um de nós, trabalhadores de luz e espiritualistas que somos aqui. Certo? Alguma dúvida aqui? Bom, gente, se tiver alguma dúvida aí nesse assunto, vocês mandem as perguntas. O pessoal que está aqui comigo hoje dando apoio, anota e a gente volta nesse assunto mais para frente. Bom, vamos entrar no nosso assunto que nós iríamos falar realmente para a gente poder estudar um pouco da Umbanda. A gente vai falar hoje sobre as linhas de trabalho da Umbanda. A gente falou das 7 linhas da Umbanda, que são 7 irradiações de energia que nós temos. Nós temos os orixás que correspondem, estão incluídos nessas fontes de energia. E das linhas de trabalho, a gente sempre se divide em todas as casas como a linha de direita e a linha de esquerda. A linha de direita é formada por aquela tríade, né, que a gente fala que são os caboclos, pretos velhos e os herês, as crianças. Nós temos que fazem parte também dessa linha de direita, que são conhecidos como as linhas auxiliares, que seria os boiadeiros, marinheiros, baianos, ciganos, a linha de hindus, a linha do Oriente. E nós temos a linha de esquerda, que é formada por os Exus, Pombagiras, Exu Mirim, e tem uma particularidade que depois a gente fala, que é sobre a linha realmente dos malandros e de Zé Pilintra. Depois que a gente for falar deles, a gente tem um dia só para falar, para a gente poder entender melhor. Mas sobre essas linhas auxiliares que as pessoas falam, eu nem gosto muito desse termo que eles utilizam, mas é assim que eles utilizam, né, toda a literatura, que é a linha dos baianos, boiadeiros e marinheiros, simplesmente essas 3 linhas. A gente tem que entender que eles têm uma capacidade muito grande de poder virar tanto para a direita quanto para a esquerda. São entidades que eles possuem realmente o poder de estar com uma vibração e rapidamente poder virar realmente com uma vibração diferente. A gente fala de direita e esquerda, a gente tem algum costume de dizer direita para tudo aquilo que a gente confia, para tudo aquilo que é nosso apoio, né? Que é assim, não, esse aqui é meu braço direito, esse aqui não sente a minha direita. Então, por isso, eles botam aqueles que vibram positivo à direita e os que vibram negativo. Isso não quer dizer de entidade boa e entidade ruim, entidade que tem uma vibração ruim, mas não, esses da negativo são aqueles que atuam realmente abaixo de uma vibração de luz. Por uma opção deles, por mais conhecimento que eles têm, eles optam para trabalhar realmente ali na sombra, para poder fazer os resgates, fazer as limpezas espirituais, poder realmente andar numa vibração um pouco mais baixa, por mais conhecimento e capacidade de entrar na luz, eles optam para trabalhar lá. Então esses das linhas auxiliares que eles chamam, têm essa capacidade de poder virar tanto para a direita quanto para a esquerda. É muito comum nas casas, na casa que eu fui formado, na Aldeia da Mata, as giras de esquerda eram compostas não somente pelos Exus e Pombagiras, mas sempre tinha os marinheiros, boiadeiros, os baianos
na mesma gira de esquerda lá junto com eles. Eles faziam realmente essa virada da beira para a esquerda junto com essas linhas para todos eles trabalharem juntos. E eles trabalham numa harmonia muito boa, sem problema algum. Falando das linhas de direita, a gente começa a falar dessa tríade que foi formada, né? Que são os caboclos, pretos velhos e os herês, onde foi a chegada realmente da Umbanda através do médium Zélio e sobre o regimento do caboclo das sete cruzilhadas. Foi ali realmente que ele trouxe essa tríade, essa formação dessas linhas. A gente tem que entender o porquê será que veio essas duas principais linhas, que foi caboclos e pretos velhos, que vieram se manifestar primeiro na Umbanda. A gente sabe que essas linhas, ou essas entidades, já se manifestavam em outros médios antes da chegada da Umbanda. Então nós já tínhamos as benzedeiras, já tínhamos os curandeiros, nós já tínhamos a pagelância, toda essa cultura, tanto africana como uma cultura indígena, onde já existia manifestação de entidades nesse cunho, né? Tanto caboclos quanto pretos velhos, nessas pessoas, para poder realmente promover a cura, ou promover um amparo, uma palavra que já era feito por eles. Com a chegada do caboclo das sete cruzilhadas, parece que tudo isso foi uma preparação realmente para a chegada dessa nova religião. Eles trouxeram. Por que será que eles começaram realmente com caboclos e pretos velhos? Se a gente for parar para pensar em todas as outras linhas, com baianos, boiadeiros, marinheiros, malandros, são as duas linhas mais puras, nativas que nós temos. São as duas que tinham culto aos valores da natureza muito presente na cultura deles já. Então a gente fala dos índios, os índios tinham um conhecimento das ervas, um conhecimento da natureza muito grande, e nada que eles faziam ali eram degradando a natureza. Eles pescavam aquilo que era para o poder deles ali da sua tribo, eles caçavam tudo aquilo que era o suficiente para a sua tribo, eles não tinham um comércio estabelecido, eles tinham realmente aquilo ali para fazer a subsistência deles, tinham um respeito muito grande pela natureza. E os pretos velhos, que a gente sabe que representam todo esse povo africano, eles trazem esses mesmos cultos, de poder trazer da natureza realmente todo o seu conhecimento, para poder realmente sobreviver e trazer as forças deles. Então eles acreditavam nas forças dos animais, eles acreditavam nas forças da natureza. A gente vê que as guias, quando a gente olha, eles já traziam as guias com as unhas de alguns animais, das patas deles, com os dentes ou com as penas. Eles já traziam os alimentos das forças, elementos das forças da natureza, das forças dos animais da natureza, para eles poderem ali também carregar. Eles pegavam as peles dos animais que eles caçavam, eles pegavam todo aquele elemento da natureza que representava força para eles, e já traziam ele como uns verdadeiros patuás, que eles cultuavam tudo isso. Então por isso que realmente veio essas duas linhas de frente para a nossa Umbanda. E uma coisa que a gente tem que pensar, que poucas pessoas param para pensar sobre isso, é que a gente vê que quando a gente fala dos caboclos da Umbanda, na verdade quem se manifesta não são caboclos, né? São sempre índios. Então por que será que eles trazem por caboclo, né? Porque o caboclo o que é? A mistura de um índio com um branco, né? E nasce um caboclo. Então essa miscigenação que traz realmente a palavra do caboclo. Porque ele já mostra realmente que ia ser uma religião de muitas misturas de várias linhas de trabalho que eles iam trazer para tudo isso. E nada mais é também do que um índio, quando ele se junta a um corpo de um branco não de pele, eu digo, né, de um ser humano, para poder fazer o seu trabalho, ele já mistura desse índio dentro de um corpo, dentro ali realmente da cabeça de um ser humano, e traz ali essa junção que nasce o caboclo, para ele poder trazer os ensinamentos, para poder trazer todas as diretrizes que ele foi colocado com toda a sua sabedoria astral. O que a gente tem que entender é que nem todo caboclo que se manifesta, ele foi um índio. Nem todo preto velho que se manifesta, ele foi um africano escravo. Muitas vezes essas entidades, esses espíritos, eles já atuavam junto a uma tribo, eles já atuavam com outras entidades que já se manifestavam, eles adquirem o conhecimento de tudo aquilo e eles estão aptos a se demonstrar, a se baixar como um caboclo. É como a gente pensar em qualquer empresa, você está trabalhando, você atua ali e você tem as pessoas que te auxiliam, você tem os seus estagiários que fazem com que tudo aquilo aconteça. Chega uma hora que ele vai virar um grande profissional ao seu lado, somando forças ou trabalhando com uma outra equipe em outro lugar. Então quando você está atuando com o seu caboclo, você sabe que você tem uma falange de espíritos regendo aquele caboclo, aquela manifestação. Então todos esses vão aprendendo, vão trabalhando, vão auxiliando
para poder realmente chegar uma hora que eles se transformam também num guia de frente ou num guia que vai poder realmente formar a sua própria falange. Existem as escolas espirituais, onde todo esse aprendizado, todo esse manuseio com os médiuns que eles têm que ter, toda essa sabedoria para eles poderem se manifestar aqui da melhor forma, acontece. Mas a melhor forma é eles estarem sempre presentes. Claro que vão ter aqueles guias que vêm fazer toda a segurança de um trabalho, fortalecer mais a sua falange, mas existe aqueles que vêm como forma de aprendizado para um dia realmente também ele formar a sua própria falange. Quando a gente fala de falange, a gente tem que entender que falange é um grupo de espíritos, um grupo de entidades que atuam na mesma vibração. Então a gente tem, vamos supor, uma entidade conhecida, tipo o Pai Joaquim. Então o Pai Joaquim que se manifesta hoje no Tupi, aí você vai em outra casa, vai se manifestar outro Pai Joaquim, são espíritos diferentes que pertencem à mesma falange. Então a falange do Pai Joaquim, ele atua lá, e ele tem um grupo da sua própria falange de atuação. Então quando ele vem incorporar, ele não vem sozinho, ele vem com um grupo realmente de espíritos que possam se manifestar ali. Eu não gosto daquele tema que eu falei de linhas auxiliares, porque eu acho que a gente começa a diminuir demais essas linhas. E a gente sabe que um espírito, assim como o caboclo das 7 cruzilhadas, quando ele se manifestou, ele estava se manifestando como um caboclo, mas as vestimentas dele eram de um padre jesuíta, né, de Gabriel de Malagrida. Então ele poderia se manifestar como um padre, ele poderia se manifestar de uma roupagem, de uma outra encarnação que ele teve. E por que não um caboclo não poder se manifestar como um baiano? Por que um caboclo não poder se manifestar como um marinheiro? Por que eles não poderem se manifestar com roupagens diferentes? Então a gente falar que ele só é um auxiliar, é como se a gente dissesse que ele não tem a força necessária para poder estar ali também. Mas a gente sabe que hoje muitos terreiros são regidos por baianos, ou por boiadeiros, ou até por marinheiros, e não tem problema nenhum, está tudo certo. Eu, aqui na casa, como dirigente do templo, eu gosto de trazer de frente sempre ou um caboclo ou um preto velho. Quando a gente fala trazer de frente, é o guia que vai te auxiliar na sua caminhada, é o guia que vai trazer a tua intuição, é o guia que você vai entrar em mais conexão, é o guia que você vai estar sempre ali, quando você fizer as suas firmezas, é que vai estar sempre dando as suas respostas, é que sempre vai te dar segurança para você poder caminhar mais equilibrado. Então a gente tem que trazer tudo isso como uma forma de uma empatia energética que a gente tem com eles, para a gente poder entrar na mesma sintonia. Tem muitas pessoas que trazem de frente, ou gostam de trazer de frente, entidades da esquerda. Eu particularmente não gosto. A gente sabe que as entidades de esquerda vêm trazer todas as energias mundanas. Tem uma pergunta aqui na internet. Estou perguntando se as entidades ficam com o médium pela vida toda ou se eles podem ir embora. Tá, já vou responder isso aí. Então a gente sabe que é uma energia mais mundana. Então quando a gente traz o Exu, uma pombagira, que a gente sabe que tem todo o conhecimento, tem a sabedoria, mas a vibração deles é de um polo negativo. Então eu não acho muito legal a gente poder trazer algo que está numa vibração um pouco mais densa, uma vibração um pouco mais baixa, para cuidar da sua espiritualidade, que eu acho que é isso que a gente está precisando mais. Não cuidar somente da nossa mediunidade, é que muitas pessoas se seguram nisso, mas a gente tem que cuidar não só da nossa mediunidade, mas muito mais da nossa espiritualidade. Em relação ao que perguntaram, se os guias que estão com a gente hoje, se eles vão seguir a nossa trajetória inteira conosco, não necessariamente. Então tem guias que realmente eles têm uma função ao nosso lado por determinado tempo. Pode ser que eles peçam licença para a chegada de uma outra entidade da mesma linha, né? Ou um novo caboclo, ou um novo preto velho, ou qualquer outra linha, e eles vão seguir a sua missão, ou como professor de uma nova escola, ou seguir a missão junto a outro médium. Pode ser que eles apareçam de vez em quando para trazer uma mensagem, ou pode ser que ali realmente interrompa aquela ligação de um trabalho, de uma ligação, de uma missão juntos, e possa seguir uma missão a outro médium, ou uma escola espiritual, ou fazendo resgates, não importa. Pode ser que ele siga à vontade na sua missão, mas isso não quer dizer que você vai ficar sem aquela linha, né? Se o preto velho, o caboclo, o baiano, ali eles seguem uma nova missão, pode ser que realmente chegue outro para te acompanhar e você seguir juntos nessa caminhada. Tem 2 perguntas também. Uma relacionada ao que você estava falando no início, sobre o momento que a gente está passando, para as pessoas que não conseguem sair mais para comprar vela, para comprar erva, como que elas podem se proteger espiritualmente. E a outra? A outra é relacionada à esquerda. Qual que é? Que algumas casas falam que gira de esquerda é quimbanda, mas quimbanda seria outra coisa, não?
Então, a gente tem uma diferença aí das giras de esquerda, né? Muitas casas, a gente vê que ela, na hora de fazer as suas giras de esquerda, fazem com suas portas fechadas, somente para os médios da casa. Tem algumas delas que vê a necessidade de alguns consulentes e tem um convite especial para essas entidades fazerem parte ali dessa gira de esquerda, e outras que fazem de rotina, toda gira de caboclo vira para a gira de esquerda, gira de preto velho vira para a gira de esquerda. E tem muitas casas que fazem assim. Nós temos o nosso dia que a gente faz somente a gira de esquerda, a gente vem rodando todas as linhas de trabalho e chega na última gira do mês, provavelmente, que a gente faça realmente nossa gira de esquerda aberta ao público. Eu acho que isso falta um pouco de entendimento para as pessoas, que giras de esquerda, geralmente todas as casas, são as casas que mais, são as giras que mais lotam. Eu acho que é muito legal de ver que as pessoas não têm um preconceito, como tinha antigamente para uma gira de esquerda, de ter o pé atrás, de achar que é coisas ruins, etc. Graças a Deus isso tem tirado um pouco da cabeça das pessoas, mas a gente não pode achar que é só eles que resolvem, que só eles que possam realmente trazer aquilo que nós necessitamos. A gente não pode esquecer que na casa de Zé, ele incorporou durante 60 anos praticamente, trabalhando somente com pretos velhos e caboclos. Ele nunca incorporou de esquerda. E ele trazia a cura, ele trazia a desobsessão, ele trazia todos os trabalhos que qualquer outra linha fazia, ele fazia somente com caboclos e pretos velhos. Então toda a entidade e toda a linha tem a capacidade e o poder de fazer todos esses trabalhos. Tanto é que eu falei, ele tem a sua falange. Dentro da sua falange, ele vai ter aquele que faz a desobsessão, aquele que faz o transporte, aquele que faz o encaminhamento. Ele é cercado por várias entidades para dar todo esse amparo e poder resolver tudo isso que dá necessidade do assistido. A pergunta foi? Sobre o termo? Das casas que falam que a gira de esquerda é quimbanda. Então, seria a gente a mesma coisa? Não, então, as casas atuam como quimbanda também. Tem que pensar que existe a quimbanda com K e a quimbanda com QU. Então são duas quimbandas diferentes. Então tem uma quimbanda que é magia negra e tem algumas que falam que é a quimbanda que atua como se fosse uma gira de esquerda. Eu não gosto desse nome de quimbanda, que remete na pronúncia já, é toda a mesma coisa, que remete realmente a algo de uma energia baixa. Então acho que não tem por que a gente trazer a palavra quimbanda para dentro da Umbanda. Umbanda é Umbanda, quimbanda é quimbanda. Então existe a linha de esquerda e a gente trabalha. Então às vezes as pessoas gostam de enfeitar demais, trazer nomenclaturas desnecessárias para dentro daquilo que foi fundado como Umbanda. Então eu sigo o que Zélio pregou para nós, eu sigo o que o Caboclo das Sete Cruzadas pregou para nós, mas eu acho que aquele que fala como é quimbanda, com todo respeito a eles, mas que não tenha corte, que não tenha sacrifício, que não tenha exageros de elementos, que não tenha comida, que não tenha nada disso, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que quando a gente começa a trazer esses elementos, a gente começa a distorcer aquilo que realmente é fundamento da Umbanda, que isso dentro da Umbanda não existe. Isso não existe dentro da Umbanda. Então esses que trazem esses elementos, que eu acho que já está praticando algo que é alguma mistura, que é uma outra coisa, mas Umbanda não é. E ainda falando sobre a esquerda, perguntaram se pode ou não pode acender vela preta e vermelha e ter imagem relacionada à esquerda em casa. Tá, legal, vamos responder sobre isso daí. Fala uma coisa. Então, a gente tem que pensar assim. A esquerda, como a gente estava falando, é uma energia baixa, é uma energia mais densa. Então, é uma energia que é muito fácil, é uma energia, a mesma energia, se a gente for ver os mesmos elementos que se utilizam para um Exu, que se utilizam para magia negra, em termos de charuto, bebida, cigarro, algumas pessoas que utilizam os elementos de comida também, são os mesmos elementos, as mesmas forças que se utilizam. Então toda vez que nós formos acender, colocar o marafo para Exu, a gente tem que destinar o nome de Exu, a gente tem que falar para quem a gente está colocando aquilo. Se a gente simplesmente utiliza esses elementos sem falar para quem a gente está colocando, qualquer outro quiumba que esteja passando por ali pode usufruir desses próprios elementos. Quando a gente fala que a gente vai trazer essa vela, teoricamente não teria problema algum a gente acender para a esquerda dentro de casa. Mas se você está passando por um certo momento de desequilíbrio, você não está equilibrado nas suas forças, nas suas energias, eu ia falar, não acenda dentro de casa. A probabilidade de você estar sendo influenciada negativamente por algum quiumba, por algum malfazejo, por alguém de uma vibração ruim, e você coloca esses elementos dentro da sua casa, você está segurando eles lá dentro.
As mesmas velas que o povo de Quimbanda, de magia negra, utiliza, que é preta e vermelha, é a mesma que a gente usa para o Exu. Então, se você está equilibrado, se você sabe, tem certeza do que você está fazendo, eu não vejo problema. Mas, por isso que eu prefiro, melhor não fazer. Se você dá qualquer desvio que você tenha, você pode estar alimentando um quiumba dentro da tua casa. Então, por isso que a fazer essas firmezas são pro lado de fora da sua casa. Até no quintal, se você está passando por algum desequilíbrio, faça fora, peça para fazer no terreiro que você frequenta, vai lá e faça na trunqueira, acenda para ele, firma para ele, agradece, peça orientação para o pai da casa, peça orientação para o guia que você tem confiança, que geralmente atende, te acolhe, para você fazer junto com eles. Então, se você tem algum certo ali, algum desequilíbrio ou algo que você não está sentindo uma segurança para fazer, não faz. Tudo aquilo que a gente tem inseguro, a gente não domina e não tem todo o conhecimento daquilo que a gente está fazendo, é melhor não fazer e seguir realmente uma orientação. Então, se o meu conselho for, se não tem conhecimento, não sabe, não faz. Principalmente nas linhas de esquerda, porque você pode estar alimentando um quiumba dentro da tua casa, você pode estar alimentando ali algum espírito ruim ali dentro. Oi. Uma observação antes, que a maldade está no ser humano. Sim. Quando ele vai pedir uma quimbanda, ele qual a intenção dele. Então, sempre colocar que o pedido sempre parte do ser humano. Então, isso da parte do ser humano é a vibração que ele tem. Uma coisa que a gente tem que pensar muito fortemente, que muitas coisas acontecem dentro da Umbanda hoje, é devido à assistência que a gente tem. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Se hoje tem algum papel de empregado no poste falando que traz seu amor de volta, ou falando que vai trazer seu emprego, ou qualquer outra promessa dessa, cobrando por isso, isso existe porque tem público para isso. Isso existe porque tem gente que entra num certo desequilíbrio de cegueira, que vai lá e paga o que tem e o que não tem, para achando que isso vai mudar a sua vida. E você entra numa corrente de verdade mesmo, acorrentado, para tudo isso realmente poder te dominar, e você vai ter um karma energético por muito tempo. Então, se tudo isso ainda existe, de cobrança por atendimento, de cobrança para fazer qualquer tipo de magia, é porque infelizmente ainda tem público para isso. Então, o dia que as pessoas pararem de frequentar, pararem de procurar esse tipo de serviço, essas pessoas vão parar também. Então, a gente tem que saber realmente, os verdadeiros espiritualistas, onde eles estão pisando, onde eles vão. Eles têm que saber qual o terreiro que eles estão indo, onde é a energia que eles estão fazendo. Então, eu estava conversando com o Elton, que está aqui comigo hoje, falando, você quer conhecer uma casa? Vai para a direita e esquerda deles. Você vai saber se ali é uma casa equilibrada ou desequilibrada. Não tem como, uma casa que está passando por algum certo desequilíbrio, você vai chegar lá, você vai ver os excessos de bebidas, os excessos de roupagem, os excessos de fumo, e você vai saber realmente o que essa casa está vibrando, se vale a pena você continuar frequentando essa casa ou não. Então, acho que a gira de esquerda é a gira mais perigosa que nós temos, porque é muito fácil, como eu falei, os mesmos elementos que vira para um Exu, vira também para um Quiumba. Então a gente sabe realmente a energia, onde tem vaidade, onde não tem, é muito fácil identificar se realmente a casa está cumprindo a sua missão espiritual, ou se realmente ela está falhando até com seus médios, e poder trazer eles para sem vaidade, botando os pés no chão e tendo certeza somente dos elementos que esses Exus precisam para exercer seus trabalhos. Sobre os guias, tem 3 perguntas. Qual a diferença entre um guia e um amparador? Se a pessoa pode ter mais de um guia, e como que os guias nos escolhem? Então, se todos têm mais do que um guia, acho que é difícil alguém que trabalha somente com guia. Então, é uma coisa que acho que todo mundo trabalha com as guias, porque trabalham com todas as linhas. Por mais que seja uma casa que você trabalha somente com caboclos, ele vai sentir a vibração de outras linhas. Se tocar para um Exu, se tocar para um boiadeiro, se tocar para um baiano, por mais que ele não se manifeste, você vai sentir as vibrações diferentes ali, e você vai ver que você está sendo amparado por outras linhas. Qual foi a outra pergunta? Como que os guias nos escolhem e qual a diferença entre um guia e um amparador? Então, como os guias nos escolhem? Tem várias vertentes de pensamento sobre isso. Tem pessoas que acham que, tipo, ao passar do tempo, o guia vem, ele vai buscando algo para um trabalho dele, e ele vê realmente ali uma porta aberta, ele se aproxima e começa uma ligação entre médium e entidade. Eu acho isso muito raso, eu acho isso muito pobre. Para mim, eu acho que já é destinado. As pessoas que nascem com uma missão dentro da espiritualidade, eles já vêm ali com seus protetores, os seus guardiões, podendo realmente já estar próximos em energia, próximos às suas vibrações, e ele sente realmente um chamado para começar a frequentar uma religião, uma umbanda, ele sente realmente a hora que ele vai começar a trabalhar,
Tanto é que eu sempre falo, quem escolhe as casas que vocês vão estar trabalhando, as casas que vocês vão frequentar, não são os médiuns, são os guias. Porque nós somos somente instrumentos deles. Quem vem trabalhar aqui são eles da espiritualidade. Então a gente é instrumento para a espiritualidade. Então quem escolhe a casa onde a gente vai frequentar, quem escolhe a casa que nós vamos trabalhar, são nossos guias que escolhem isso. Então eu acredito que esse médium, quando ele vem, ele já vem com toda a sua falange já protetora, guardiã, para poder realmente botar ele no caminho certo, até ele chegar na sua casa certa, ser realmente trabalhado para se transformar num médium, para quem sabe um dia poder ser um dirigente também. Então a escolha já vem do astral, já é uma coisa que eu acho que já vem de uma ligação antes do seu nascimento ali, de você realmente estar aqui em terra, já vem realmente destinado para tudo isso. Teve outra pergunta? A diferença de guia e amparador. Então, amparador é que vem amparar, é um guia. Então não tem diferença. Eu acho que talvez seja só uma nomenclatura. Aquele que traz o amparo é aquele que é o guia. Então todos eles não deixam de ser um guia. Uns vêm somente amparar o trabalho que é realizado por um guia naquele momento. Ele vem com a sua falange, toda vez com o amparo desses outros guias e outras linhas. Como o Ogum Malê, que era o Ogum que vinha fazer as obsessões do Zé Fernando de Moraes, ele vinha com 3 flecheiros de Oxóssi, ele vinha com 2 da linha do Oriente, ele vinha com toda uma falange, com vibrações diferentes, para ele estar completo em suas forças, para poder exercer todo o trabalho que ele tem. Então eles vinham amparar somente o trabalho de um guia naquele momento. O que é muito... não posso falar que é comum, mas pode acontecer, é de você estar trabalhando com um guia, vamos supor, você está trabalhando com um caboclo, e no meio do atendimento, ou no meio de uma desobsessão, no meio de um trabalho, você até o médium perceber muitas vezes, o caboclo ele sai, vem um baiano, vem um boiadeiro, vem até um preto velho, ele vem, fala algumas palavras, ou faz alguma coisa na vibração que é necessária naquele momento, eles trocam novamente o papel e você nem percebeu. Às vezes o médium só percebe por causa da mudança de tom de voz, a mudança do jeito de falar, mas eles podem fazer essa troca, porque eles trabalham todos juntos. Aquele médium carrega aquela linhagem, trabalha com aquela falange dele, e todos esses que vão se manifestar fazem parte da falange dessa pessoa. Então eles estão atuando toda vez ali juntos. Então essa troca de entidades pode acontecer assim com uma naturalidade que o médium nem percebe, porque ele não precisa pedir licença, ele só é o instrumento, como falei. Então ele está ali, se naquela hora, naquele momento, aquela pessoa necessita de um amparo, de uma energia diferente ou de uma palavra diferente, ele pode trocar. Não quer dizer que o guia que estava trabalhando, ele não tem a capacidade de resolver aquele problema, mas talvez para o assistido, ele precisa de um tom de voz diferente, ele precisa de uma forma diferente para receber esse amparo, para realmente poder entrar numa conexão e começar a sua melhora, começar seu equilíbrio, uma sintonia ou algo parecido. Rodrigo, uma coisa, só observação, que esses nomes Mamãe Oxum, Caboclo, não sei o que, não posso, isso não é Umbanda, né? Não, isso não é Umbanda. Agora uma pergunta é, a gente vê as casas tipo, Casa do Caboclo, Pena Branca, Pinambá, Arranca-Toco. Você já viu alguma casa na linha de 7 cruzeiros? Olha, esse deve ter. Isso que ele está falando é isso. Esses que a gente vê por aí, que usam o nome dos orixás, usam o nome até de algumas entidades, né? Mamãe de Oxum, não sei o que, usam principalmente o nome do povo de esquerda, né? Que esses quiumbas, eles se manifestam com os mesmos nomes dos Exus. Esses que vêm fazer magias negras, que vêm fazer a maldade, mas isso não é Umbanda, gente. A gente tem que saber diferenciar bastante o que é Umbanda e o que não é Umbanda. E geralmente as casas têm os nomes dos guias de frente do médium, né? Como a gente tem aqui o templo do Pajé Igaratá, ou eles levam o nome desse guia de frente, que rege a sua cabeça, que rege, que é seu principal mentor, ou eles trazem o nome, geralmente, dos orixás de cabeça do sacerdote da casa. O que a gente tem que ter em mente, uma coisa que é bem legal, que quando a gente fala de caboclos, a gente sabe que alguns caboclos têm uma regência do orixá Oxóssi. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha os caboclos de Ogum, o caboclo de Xangô, o caboclo de Yansan. A gente tem caboclos de todos os orixás, que eles têm na vibração de todos os orixás. Por mais que tenha a regência de Oxóssi, a gente tem os caboclos, os pretos velhos, os baianos, qualquer outra linha que vai se manifestar na vibração de todos os orixás. Não é porque ele é regido por Oxóssi que os caboclos vêm só na linha de Oxóssi. Eles podem vir na vibração de todos os orixás. E essa vibração não é porque eu sou filha de
de Ansan que os meus guias vão vir, guias vão vir com essa vibração. Então não quer dizer que eu sou filho de Oxóssi, não quer dizer que eu trabalhe com todos os guias que são da linha de Oxóssi. Sou filho de Oxóssi e Oxum. Então não quer dizer que vai ser todos a filha de Oxóssi e de Oxum. Eu tenho um baiano que trabalha comigo, que é muito atuante na casa, que é o baiano Serafim, e ele vem da linha de Ogum. Ele já deixou muito claro, já explicou isso, acho que uma gira, explicando isso para os filhos da casa. Então ele vem na linha de Ogum. Então o pajé já vem na linha de Oxóssi. Mas não quer dizer, por eu ser filho de Oxóssi, que os meus guias vão ser todos na vibração de Oxóssi. Até porque dentro da Umbanda, a gente não tem isso, você é filho de Oxóssi, você só está na vibração de Oxóssi. A gente sabe que na verdade nós somos filhos de todos os orixás nos regem. Dependendo da vibração e da necessidade que nós temos, a gente sente a presença e a vibração daquele orixá, que vai poder nos amparar melhor naquele momento. Por isso que quando a gente está numa casa, às vezes as pessoas têm essa sede de saber, sou filho de que orixá e tal. E às vezes o guia que está ali, ele até fala alguma coisa que ele está vendo naquele momento. Mas não quer dizer que ele seja filho daquilo que ele está vendo. Às vezes vem uma pessoa que está precisando de um amparo, está precisando de um colo. E você vê a mãe Iemanjá muito presente naquela pessoa naquele momento. Então ele está ali realmente numa energia de Iemanjá. Não quer dizer que ele é filho de Iemanjá. Quer dizer que ele está realmente numa vibração de Iemanjá, está necessitando de uma vibração daquele orixá. Então por isso que a gente tem que esperar um bom tempo para a gente poder saber realmente. Dentro da Umbanda não se joga búzios, então a gente vai jogar búzios para saber qual é o orixá. Está errado? Não estou falando que está errado, tem muitos pais que fazem isso, mas não é a prática umbandista. Então como nós aqui na casa, a gente só vê realmente no nosso Amaci que vem a confirmação do nosso orixá de cabeça. Falando um pouco sobre os lugares que usam nomes de orixá para fazer o mal, vieram algumas perguntas relacionadas a isso. Como se defender do mal e como saber diferenciar o bem do mal, principalmente hoje que a internet traz um monte de informação. Então, muito legal isso da internet. Então, por isso que o melhor canal de informação que a gente tem são nossos guias. Então, para nós, a gente tem o costume de fazer alguns trabalhos aqui na casa e no final do trabalho, senta 1, 2, 3, até mais entidades e fazem uma roda com os médiuns, onde eles são realmente sabatinados por várias perguntas e eles vêm trazer vários ensinamentos para nós. Então é a hora que realmente te suga da espiritualidade tudo isso para a gente poder trazer um amparo. Então eu acho que quanto menos a gente buscar dentro da internet conteúdo, melhor. Eu acho que a melhor resposta que a gente possa ter de ensinamentos dentro da Umbanda e da espiritualidade é dentro de um terreiro e principalmente com as entidades, não no ser humano. Então eu falo porque vocês estão com pergunta para o Pai Joaquim, pergunta para o Serafim, pergunta para o Pajé, pergunta para mim, entendeu? Pergunta para eles. É a melhor fonte que você possa ter realmente é dentro da espiritualidade. A gente está numa religião que ela é 100% espiritualista. É deles que a gente tem que sugar, é eles que trazem o ensinamento para nós. Tudo que eu falo aqui hoje é de todas as reuniões que nós fizemos com os guias e os ensinamentos que eles trazem para nós. Então por isso que nesse período de tudo que a gente está passando, eu não me dou no direito de não estar aqui abrindo uma gira fechada que seja, para poder realmente ouvir os guias e saber por onde a gente vai caminhar. Perguntaram alguma coisa sobre vibração nesse período, né? Então existem muitas casas que estão fazendo delivery de velas, de banhos. Então se quem tiver contato disso, procura na internet, isso é bom procurar, para você poder realmente manter, mas a vibração maior que a gente possa ter dos nossos pensamentos. Claro que tudo isso auxilia, um banho de ervas, uma firmeza de velas, vai nos auxiliar. Mas não adianta a gente fazer todos os rituais, fazer todas as firmezas, se nossos pensamentos não nos permitem realmente estar no estado de luz. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente vibra, é o que a gente vai atrair para nós. Então isso a gente tem que ter uma consciência plena de tudo isso. Então esses momentos, quando a gente entra em aflição, a gente está em oração. Quando a gente entra num medo, num pavor, tudo isso que as pessoas estão vivendo, é entrar em oração. Eu preciso acender minha vela. Se você tem um altarzinho, ou se você não tem seu altarzinho, vai ali num lugar onde você consegue ficar em paz, sem barulho de ninguém. Ajoelha realmente, bata a tua cabeça para a espiritualidade e peça a intuição, abra seu coração, reze, entre em contato com seus guias, peça realmente, dê autorização para eles trazerem a intuição necessária que vocês estão tendo, que vocês precisam nesse momento para você manter em paz. É o momento de uma guerra espiritual, isso sem dúvida nenhuma. Acho que nenhum sacerdote, nenhum espiritualista tem dúvida disso. Então, se nós estamos vivendo em guerras e nós somos médios, pontos de absorção de energia muito grande, se a gente se manter numa vibração alta, a gente vai ser um instrumento para todos esses de luz que estão aqui hoje, amparando e fazendo essa varredura energética, nós vamos ser realmente utilizados, doando ectoplasma, doando energia para tudo isso.
Então, se nós abaixarmos nossa energia, a gente vai estar sendo instrumento para o contrário de tudo isso. Então, nesse momento, se eu não tenho uma vela, eu não tenho um banho, eu tenho a força da fé. Isso é maior e mais soberano do que qualquer outro elemento que a gente possa ter. É se manter realmente em fé para tudo isso. E não buscar a ficar assistindo coisas ou lendo matérias de energias baixas. Tudo aquilo que possa trazer pensamentos ruins, de sofrimento, de dor, exclui da sua vida. Não está na hora da gente vivenciar e a gente beber dessa fonte. Está na hora realmente de a gente levar nossos pensamentos e mudar a nossa sintonia. Ser realmente sintonias de luz e de paz, principalmente para nós. Quando a gente é para nós, a gente consegue ser para o próximo. Se eu estou numa vibração de luz, eu consigo ser luz para o próximo. Agora, se eu estou numa vibração de medo e de pavor, a única coisa que eu posso passar para as pessoas em volta de mim é medo e pavor. Isso não precisa de muito para a gente poder entender. Então, que a gente consiga realmente trazer esse equilíbrio para dentro de nós, para a gente ser uma fonte de equilíbrio para onde a gente está, para onde a gente vive, para as pessoas que a gente ama e ser um instrumento de luz e de paz a todo momento. Mais uma pergunta. Tem uma pessoa contando que os avós dela tinham um terreiro e trabalhavam com entidades da esquerda. E hoje ela é a única da família que frequenta a Umbanda. Como que seria a questão da ancestralidade? Existe uma coisa ancestralidade, mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, se eles trabalhavam com a esquerda, eu não estou julgando o trabalho que eles faziam, ok, você está buscando o seu trabalho e você não existe um peso por todos os trabalhos que foram feitos, nem de luz, nem de sombra, eu estou dizendo. Você hoje na Umbanda, você vai fazer a sua trajetória, você vai cumprir a sua missão. Não é porque nós temos alguém ligados a nós com a missão deles é que vai interferir na nossa. Você tem um livre-arbítrio. Vai interferir em alguma coisa se você realmente entrar nessa vibração e começar a achar que você tem um peso sobre tudo isso. Eles tiveram a missão deles, eles cumpriram a missão deles. Bem ou ruim, cumpriram a missão deles. E você tem a sua missão e você vai cumprir a sua missão. E se hoje a Umbanda te traz um amparo, ela te deixa equilibrada para você poder cumprir a sua missão enquanto espiritualista, enquanto espírito na Terra, junto à Umbanda, ótimo, não tem problema nenhum. Eu acho que você podia perguntar dela. Mas ela não se sente comprometida, seguir. Então, ela pode se sentir comprometida e ligada, mas eu acho que não tem esse comprometimento. Então, vamos supor, exatamente. Então, eu não tenho obrigação nenhuma. Eu tenho, né, minha família, minhas primas estão aqui, a gente tem um avô que foi um grande espiritualista, foi um grande exemplo para nós de ser humano. E se eu botar o peso da luz que ele foi para eu ser a mesma luz que ele, eu já vou fracassar, porque ele era muita luz para da gente, entendeu? Então não posso trazer tudo o que ele fez em terra como uma obrigação eu chegar perto e fazer o que ele fez. Ele era um espírito iluminado, tanto é que hoje, se nós estamos aqui, é graças a ele. Então ele conseguiu ser um ponto de abertura de portas para nós entrarmos na espiritualidade e termos um sentido maior dentro de tudo isso. Mas a gente não pode trazer o peso de tudo que ele fez pelas pessoas, de todo o amparo que ele dava para as pessoas, de toda a missão que ele fez, como um peso para mim. Ele teve uma missão maravilhosa, espero poder cumprir um pedacinho de tudo aquilo que ele fez. Essa é a verdade. Eu não posso me sentir na obrigação de fazer o que ele fez. Ele teve a missão dele e eu não tenho dúvida nenhuma que ele cumpriu. Eu tenho que lutar para cumprir a minha missão. Cada um tem o tamanho da sua missão. Uns tem um pouquinho menor, mas é grandiosa dentro da sua própria missão individual. E se nossa missão individual ela pode acometer o coletivo, podendo proporcionar tudo isso, melhor ainda. Mas todos nós temos uma missão individual e somadas vivem uma missão coletiva. Então que a gente pense primeiro na minha missão para eu poder realmente amparar os outros depois. Se eu penso mais nos outros, se eu pensar mais neles, o que fizeram, eu deixo de fazer o meu. Então eu tenho primeiro que fazer o meu para eu estar realmente numa base muito forte para poder amparar todo mundo. Rodrigo, uma pergunta que a pessoa fez aí, eu te questionar, que é o bom senso, né? De assistir e ver a base dos ensinamentos de Jesus, né? Que através da caridade, respeito ao próximo, não desejar o mal ao próximo. E a Umbanda tem isso, você pode questionar, você pode vir buscar a resposta, ou perguntar aquilo, você tem acesso à pergunta, né? É uma religião que te dá acesso fácil, né? Agora, quando as pessoas começam a ver maldade, ou colocam em dúvida, tem que usar o bom senso, né? Tem que usar o bom senso. Eu acho que dentro da Umbanda hoje, estava conversando um pouco antes com as pessoas que estão aqui, eu acho que um dos grandes problemas que a Umbanda começou a se perder, que eu acho que a gente tem que resgatar realmente a Umbanda, é que as pessoas se preocuparam muito mais em desenvolver a sua mediunidade do que cuidar da sua espiritualidade.
Então eu acho que quando a gente pensa em mediunidade, a gente vai ver que grandes médiuns falharam na sua vida. A gente vê quantos falsos líderes espirituais caíram nos últimos tempos. E era indiscutível a grande mediunidade que eles tinham. Mas os grandes espiritualistas, a gente vê que dificilmente eles falharam na missão deles. Então, se a gente puder ter grandes médiuns espiritualistas, a nossa Umbanda cresce muito. Enquanto a gente se preocupar em ter somente grandes médiuns dentro da Umbanda, a gente tem somente grandes médiuns. Mas a gente não tem médiuns bons, que é o que falta, que é diferente. E quando a gente consegue acompanhar realmente a espiritualidade, o estudo espiritual, junto com a capacidade mediúnica de cada um, aí realmente a gente vai crescer um pouco mais com a religião. Então acho que devia ter tantos cursos em desenvolvimento mediúnico, devia ter muito mais cursos, na verdade, de uma formação espiritual para as pessoas, para eles poderem aprender realmente como o plano espiritual atua e qual é a nossa verdadeira missão, do que a gente se colocar simplesmente como aparelhos e não se preocupar da nossa vida lá fora do terreiro. Então ser grandes médios e umbandistas dentro do terreiro, todo mundo fácil, é fácil. Como é que tem muitos que erram ainda, até dentro do terreiro, mas é muito mais fácil. Agora ser grandes umbandistas fora, aí você precisa da espiritualidade, não basta só ter a mediunidade. Então acho que a gente tem que buscar muito um conjunto da espiritualidade e da mediunidade. No terreiro de Zélio, quando ele fundou as suas 7 tendas, existia um dia da semana que todas as tendas se reuniam para estudar o Evangelho de Cristo e estudar os livros de Kardec. Isso era fundamental para todos os dirigentes e os médios da casa. Eles se reuniam para estudar tudo isso. E hoje se vê poucas pessoas se preocupando em estudar a espiritualidade. Acho que realmente é só desenvolver sua mediunidade e deixar com que eles façam. Só que hoje não existe mais médium inconsciente. Então o animismo e a interferência do médium sobre a entidade está ocorrendo demais. Por isso que a gente vê às vezes as coisas se perdendo. Por isso que a gente vê muitas casas com uma vaidade muito grande, aqueles cocá que vem da cabeça até o chão, entendeu? A gente vê 1000 elementos, já vi baiano com 2 facão desse tamanho batendo no ar. Então quer dizer, a gente vê umas loucuras que às vezes... Então, a gente vê umas loucuras, então assim, cara, pra que tudo isso? Então infelizmente isso acontece, por quê? Porque falta o espiritual, só tem realmente a mediunidade, e isso começa a aflorar a vaidade junto. Tem 2 perguntas aqui perguntando sobre o significado de acender vela e se os incensos também são efetivos na nossa ligação com a espiritualidade. O significado de acender vela? É. Vamos lá. Na verdade a gente tem que pensar assim, ó, o médium, o umbandista, ele não acende vela, ele firma as suas velas. Toda vez que você pega uma vela que você vai acender, você está firmando um pensamento, você está firmando uma intenção ali, você está botando a sua fé, você está tirando um momento onde você vai iluminar os seus pensamentos, seja ele de gratidão ou seja algo que você busca. Então você está iluminando aquilo que você está colocando ali. Quando você chama o seu guia, o seu pedido ou o seu agradecimento, você está se aproximando em termos de vibração com ele, para ele saber da sua necessidade. Na verdade, os guias até sabem da sua necessidade, mas eu acho que ele tem até um livre-arbítrio para você pedir, para você ter um pouco mais de humildade e fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. Então, quando a gente pede ajuda, não deixa de ser um certo tipo de humildade. Quando você precisa, você sabe que você precisa de ajuda de alguém. Então, é um momento seu com o seu guia, onde você para você entrar numa conexão, para você sentir a sua vibração e você ter a sua resposta. Muitas pessoas sentem a intuição e sentem a conversa dos seus guias no momento que eles vão firmar sua vela, no momento que eles tiram ali para eles esquecem do mundo, justamente para ele firmar sua cabeça e fazer seu pedido ali. E o outro? Se os incensos também têm essa efetividade para ligar as pessoas com a espiritualidade. Então, o incenso, sim, o incenso, ele tem seu aroma. Então, tudo aquilo que traz um aroma de erva, tudo aquilo que traz um aroma realmente da natureza para nós, não deixa de fazer um papel de limpeza também. Então, a mesma coisa que eu vou falar de eu vou passar uma alfazema no chão todo. Ah, não tem alfazema, mas eu tenho os incensos de alfazema, eu tenho incenso de alecrim, eu tenho incenso de arruda. E você acender aquele aroma, com certeza vai atrapalhar aquela energia negativa, aqueles que vivem buscando realmente sugar e vivenciar e aí aquela energia negativa, você começa a espantar tudo aquilo. Então a limpeza que a gente faz de energia nessa corda do chão, nas paredes, seja com bate-folha ou seja com alfazema, e você pegar o incenso e defumar a sua casa, é a mesma coisa. Você pegar e defumar ele com as ervas puras ou com incenso, não tem tanta diferença assim. Então, claro que quando você faz a defumação, tem a fumaça, o cheiro é muito mais intenso, você vai cantando o seu ponto e passando por todos os cantinhos da casa. Então, pode ter uma força maior, mas a intenção e a limpeza é a mesma, o significado da limpeza é o mesmo.
Eu vi que Tem bastante pergunta. Eu tô vendo. É uma forma também de agradecimento, né? Quando você vai afirmar, Sim, de um pedindo o momento íntimo agradecimento. seu também. É, Porque claro. ele é um momento É porque às vezes as íntimo. pessoas lembram de pedir, mas não lembram de agradecer, né? Então. Mas é mais importante o nosso agradecimento. Então, eu vi que perguntaram também se eu tinha um tempo para cumprir dentro da espiritualidade. Então, a gente não pode saber. Não sabe. Eu acho que a missão com a espiritualidade, eu acho que vai ser sempre. Agora, a missão enquanto sacerdote, aí já não sei quanto tempo vai ser. Mas a tua missão enquanto espiritualidade, que todos nós temos uma missão espiritual, nós somos espíritos. Nós temos nossa missão. Então, nossa missão enquanto espiritualidade vai ser até a nossa eternidade, porque ou a missão vai estar aqui ou vai estar do outro lado. Então, nossa missão espiritual na Terra vai até realmente nossa passagem. E depois a gente começa uma nova passagem e a gente começa uma nova missão no plano espiritual. Mas nossa missão é enquanto a nossa eternidade enquanto espírito. Agora, sua missão como médium numa casa, sua missão como sacerdote, enquanto me derem realmente a permissão para estar trabalhando, nem passa na minha cabeça interromper esse trabalho. Mas nem pode. Mais alguém? Tem. Para as pessoas que às vezes estão frequentando uma casa e depois começa a ter muito obstáculo e você não tem mais vontade de frequentar. Por que isso acontece? Não tem vontade de frequentar? É. Então, vamos lá. Tem pessoas que tem, isso aí tipo, é um leque de opções que a gente pode dar para responder para isso, né? Então, existe, vamos supor, aquela pessoa que começa a frequentar a casa e ela vem com uma expectativa muito grande de trabalhar na Umbanda. Então ele vê, passa uma gira, passa 2 giras e ele acha que ele vai ser chamado para trabalhar e chega uma hora que ele vê que uma pessoa entrou na casa, ele não foi chamado, aí ele pronto. Como se recebesse um balde de água fria, ele putz, não vou ser chamado e começa a ficar desestimulado a estar frequentando a casa. Então, para isso, a primeira coisa a gente tem que entender que tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. E por muitas vezes as pessoas começam a frequentar uma casa que é para talvez despertar realmente a fé e despertar o amor pela Umbanda. Não necessariamente aquela casa vai ser uma casa de trabalho para ele. Porque eu falei, quem escolhe nossa casa são os nossos guias. Então às vezes ele começa a parar de sentir vontade nessa casa, porque realmente não é a casa dele. E ele tem que buscar realmente uma outra casa para começar a frequentar. Se a falta dele é de fé na Umbanda, aí pode ser que ele mude de religião, não tem problema nenhum isso. Eu acho que todas as religiões vieram realmente com uma missão muito bonita. Então não é a Umbanda que realmente que vai ser a única escolha religiosa para alguém, não é isso. Mas às vezes ele pode estar realmente despertado uma fé e ele vai começar realmente a frequentar uma nova religião. O que podemos pensar também é que às vezes tudo aquilo que ele frequenta na sua vida material do seu dia a dia, muitos que os acompanham não querem que ele esteja num lugar de luz, querem afastá-lo de uma casa de luz para ele não ter o entendimento espiritual e ele pare com os excessos mundanos, talvez com bebidas, drogas ou qualquer outra coisa realmente mundana, até o excesso de vaidade, o excesso de valor ao dinheiro, à matéria, e chega uma hora que ele começa a ser influenciado energeticamente por pensamentos, por intuição, para parar de frequentar a casa. Por isso que eu falo, às vezes são grandes médios que vão ter vão soprar na cabeça dele, no vidinho dele, para ele não estar ali mais. Então por isso que eu falo que o mais importante do que a gente começar a desenvolver é a nossa espiritualidade. Se ele está em paz com ele mesmo, ele está em paz com a sua espiritualidade, ele vai ter a resposta se isso está sendo uma influência negativa de algo que está querendo tirar ele da sua caminhada e da sua missão espiritual, ou realmente é algo somente que ele tem que buscar uma nova casa. Ele tem que saber diferenciar tudo isso. Só que somente quando você está equilibrado é que você vai perceber qual é realmente a intenção espiritual de você estar realmente baixando suas energias, não ter mais realmente aquela vontade de frequentar uma casa. Então a rotina às vezes pode tirar isso, mas quando a gente tem realmente amor pela Umbanda e a gente é picado pelo mosquitinho, desde a primeira vez que a gente pisa numa casa, a gente não consegue ver sim. A gente pode mudar a casa, mas ficar fora da Umbanda é muito difícil. Quem realmente sente essa religião, você pode mudar de casa, você pode procurar um outro terreiro, mas a Umbanda não sai de você mais. Ainda sobre esse assunto tem uma pergunta falando se a pessoa frequenta o candomblé, mas não agrada a ela o candomblé. Seria um direcionamento das entidades para que a pessoa vá para a Umbanda? Então, se a pessoa frequenta o candomblé e o candomblé não agrada a ela, aí eu pergunto para ela, o que você está fazendo no candomblé? Né? Busca outro lugar, entendeu? Você tem que estar onde você gosta, onde você se sente bem. Eu fiz 5 anos no candomblé, acho que não tem problema nenhum candomblé, amo candomblé, acho os trabalhos de candomblé, acho coisa muito bonita, muito lindo, mas é uma outra religião.
Então tem pessoas que saíram da Umbanda, irmãos de santo meu que saíram da Umbanda e foram para o Candomblé, e estão lá já há 5, 6 anos e se encontraram na religião do Candomblé, não tem problema nenhum. Então se você está no Candomblé porque você sente algo espiritual, mas você não te agrada em termos de energia, procure um terreiro de Umbanda e para você sentir uma energia diferente. Quem sabe ali você se acha, mas eu acho que você tem que dar essa oportunidade a você. Talvez sejam os seus guias te deixando um pouco incomodada ali, para você realmente procurar uma nova porta, procurar um novo lugar. Porque a pessoa para escolher também é difícil, né? Depende da idade da pessoa também, né? Influencia muito na situação da pessoa, aquele momento que ela está passando. Tem muitas influências. Sabe que a gente é influenciado espiritualmente a todo momento. Sim. Às vezes porque a família não gosta, e às vezes porque o companheiro ou companheira não gosta, não é a favor, entendeu? Então, ciclo de amizades. Às vezes a gente faz as giras às sextas-feiras. Então, muitas vezes, a sexta-feira é dia de happy hour, né? E tal. Sabe que a gente faz as giras às sextas-feiras? Então, muitas casas fazem as giras às sextas-feiras. E tem que ver que o peso energético é um dia de Oxalá, né? É um dia de luz, sexta-feira. E sexta-feira é um dia onde, estatisticamente, é um dia onde acontece o maior número de homicídios. Sexta-feira é o dia onde acontece o maior número de traições, onde todas as empresas, quando vão entrar em falência, gritar falência, eles fazem na sexta-feira. Vamos esperar até sexta-feira, eles entram com a falência na sexta-feira. A maioria das guerras iniciaram numa sexta-feira, se você for buscar historicamente. Então o peso de energia, de densidade numa sexta-feira é muito grande. Então por isso que a gente escolhe a sexta-feira para dar uma balanceada nessas energias e a gente poder ser um pontinho de luz entre tudo isso que as pessoas buscam, de bebidas, de sexo, de drogas, de bares lotados, é tudo isso que realmente a gente vê nas sextas-feiras. Então por isso que a gente opta realmente na sexta-feira para poder estar abrindo nossas giras e poder ser um ponto de luz em tudo isso que acontece no mundo. Já está acabando o tempo, tem mais uma pergunta que é relacionada a isso também, sobre missão e a Umbanda. Tá, deixa eu falar assim pro pessoal rapidão. Então, olha, a gente vai só parar e já vai voltar. O tempo da live é de 60 minutos, a gente não consegue estender mais, que é o tempo que o Instagram dá pra gente. Então, não precisa sair, só vai fechar, que é obrigatório fechar, e a gente já abre, nós não vamos fazer intervalo, tá? Mas a gente ainda tem 3 minutos. Isso. A pergunta é... Se quando pessoas que são de outras religiões ou que não foram criadas na Umbanda, mas elas acabam chegando na Umbanda, é porque era a missão de vida dela, é porque tinha que ser? Como é que é? Desculpa, repete. Pessoas que foram criadas em outras religiões, tipo eu. Não fui eu que fiz a pergunta, mas poderia. E ela acaba chegando na Umbanda. É porque era a missão de vida dela chegar na Umbanda? É porque isso tinha que acontecer? Então, se essas pessoas que vieram de outras religiões tiveram uma base muito católica, ou muito de Testemunho de Jeová, ou muito de qualquer outra religião, pentecostal, não tem problema. Ele chega na Umbanda e lá desperta algo nele que ele nunca sentiu nessas outras religiões que ele frequentava. Com certeza ele achou o lugar dele. Então, eu acredito que é um chamado, os seus guias geralmente, por isso que eu falo que já nasce com a gente tudo isso, eles vão nos guiando até a gente chegar na porta certa. Eles vão nos guiando e mostrando as pessoas, que geralmente elas são somente um elo de ligação com as pessoas até essa casa, muitas vezes essa pessoa até some da nossa vida. Então elas só são realmente o elo de ligação para a gente chegar até a casa que realmente a gente tinha que cumprir nossa missão. A espiritualidade nos coloca realmente anjos ali para colocar e abrir as portas certas. Quando a gente vai ver, a gente cai no terreiro de Umbanda sem nem pensar direito, vai escondido da família, porque não sabe nem como a família vai encarar tudo isso. E quando ele vai ver, é tocado de uma tal maneira que ele está lá religiosamente toda semana ali, realmente batendo cabeça, louvando os orixás, chamando os guias e sorrindo e tendo uma mudança de energia. Aí ela começa a ver que depois que desperta isso nela, ela começa a ser um grande instrumento para as pessoas perto dela, do trabalho, dos primos, que ele começa a ser instrumento para trazer. Então geralmente quando essa pessoa vem, ela não vem sozinha. E ela vem, com o passar do tempo, né, ela vem trazendo. Ela vê o quanto ela é instrumento para outras pessoas, assim como apareceu uma pessoa para ser instrumento para ela. E quando vai ver, ela está ali com vários conhecidos, as pessoas sendo gratas, e você já começa a trabalhar com a espiritualidade, às vezes muito antes você está de vestido de branco. Só de você estar chamando essas pessoas e poder despertar nelas algo e trazer algo enriquecedor espiritualmente para elas, você já está cumprindo sua missão. Isso. É isso? Tem mais 1 minuto, se você quiser falar mais alguma coisa. Tá, não vamos desligar e já liga para parar a resposta pela metade. Tá. Gente, desliga e liga.